E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior aí de Python e OpenCV, aonde eu vou mostrar as funções de desenho que ainda faltam. No vídeo anterior eu fiz aquela animação da estrutura do átomo usando basicamente círculo e elipse, e aqui eu vou fazer o seguinte. Junto com vocês aqui eu vou programar um jogo da velha, mas na verdade esse jogo da velha é só para mostrar as outras funções de desenho que tem, por exemplo, de linha, de triângulo, de retângulo, que são as outras que eu não mostrei. Eu vou mostrar elas junto com um jogo da velha simples aí que dá para fazer, basicamente usando métodos simples do Python e o OpenCV. Então tá aqui o Júpiter vazio, vamos programar tudo juntos aqui do zero. Para começar, eu nem vou explicar muito, mas a gente vai usar, a gente vai importar o NumPy, a gente vai importar o OpenCV ali CV2 e chamar esse método aqui, onde eu passo uma matriz, que no caso vai ser uma imagem, e aí aquela imagem vai ser exibida na tela. Feito isso, a próxima coisa que eu vou fazer aqui eu vou começar a montar o tabuleiro desse jogo da velha. Esse tabuleiro aqui basicamente, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, vamos criar ele aqui juntos. Existem várias formas da gente criar ele. Uma dessas formas é usando a função numpy-empty, que vai criar uma matriz vazia. É uma matriz vazia de dimensões 400 por 300 e 3, porque são 3 canais de cor aí. Uma matriz 3D dessa forma uma imagem de 400 por 300. Eu sempre confundo essa ordem, se é largura e altura primeiro ou o contrário, mas isso a gente descobre aqui agora. E o data type, que tem que ser um inteiro sem sinal de 8 bits. Eu já falei isso no outro vídeo. Cores variam do intervalo de 0 a 255 aqui no Python e no OpenCV, então é sem sinal porque são valores positivos e são 8 bits, contemplando 256 valores. Existem outras profundidades de cor aí que a gente chama, que é a quantidade de bits que você vai usar para definir as cores, mas por padrão, tipicamente o OpenCV, se você trabalha com uma imagem colorida, você trabalha com inteiro sem sinal 8 bits, aí para cada canal. Então você vai ter 256 tons para vermelho, 256 tons para verde e 256 para azul. Mas essa é uma matriz vazia, a gente tem que preencher ela com cores. E a gente pode fazer isso pegando essa imagem que a gente criou, chamando o método fill. O método fill vai preencher todas as posições dessa matriz com o valor que eu passar ali. E aí eu posso passar o valor 255. Isso significa que cada pixel vai receber 255 no canal 0, 255 no canal 1, 255 no canal 2. Se você define 255 para os 3 canais, você está definindo o máximo de vermelho, o máximo de verde e o máximo de azul, logo vai ficar branco. Então, se eu chamar o método aqui showImage, passando essa imagem aí que eu criei que chama Tic-Tac-Toe Board. Tic-Tac-Toe é o nome do jogo da velha em inglês. Ele vai gerar uma imagem em branco, 400 de altura por 300 de largura. Então aqui altura e aqui é largura. Beleza. Mas não é só isso. A gente tem que fazer os tracinhos ali do jogo da velha, e é o que a gente vai fazer aqui agora. Para isso a gente vai justamente gerar uma linha, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Para vocês desenharem uma linha numa imagem, vocês têm que chamar o método CV2line. O line vai desenhar uma linha na imagem que eu passar aqui. Então o primeiro parâmetro é a imagem onde eu vou desenhar. O próximo parâmetro aqui é o ponto inicial aonde a linha vai começar. Eu vou desenhar uma linha ali na imagem, então eu tenho que definir o ponto XY aonde aquela linha vai começar. Então, para a gente testar isso, só para a gente entender, eu vou definir que a linha vai começar no x igual a 0 e y igual a 0. E, obviamente, se tem um ponto inicial, tem que ter um ponto final.
Então vamos definir, por exemplo, no x igual a 100 e y igual a 50. É onde a linha vai terminar. E aqui é a cor. Vamos colocar uma cor, por exemplo, 000, que aí é nada de azul, nada de verde e nada de vermelho. Então vai ficar preto. E aqui é a grossura da linha, né? Quanto maior o valor ali, mais grossa vai ser essa linha. Vamos rodar aqui só para ver como fica. Ah lá, gerou. Então o que aconteceu aqui? Vamos até definir um valor maior aqui, para essa linha ficar mais espalhada, né? Então vamos ver aqui. Vou botar aqui 150, tá bom, legal. Então eu estou dizendo que essa linha vai começar na origem 00, então de fato ela começou ali no 00 e vai terminar no x igual a 150 aqui e no y igual a 200. Se você olhar aqui, é exatamente o ponto que eu estou. Para ficar mais claro ainda, eu vou trocar aqui o 150, vou botar 100. Só para a gente ver, lá, o cruzamento exato, lá, no x igual a 100 e no y igual a 200 é onde a linha acabou. Então aqui é o ponto inicial da linha, aqui é o ponto final da linha, e esse cara aqui é a cor dessa linha. Se eu quiser, por exemplo, uma linha azul, eu troco aqui o canal B. Opa! Então, na verdade, ok. Quando a gente passa isso no CV2 Line, na verdade, então aqui é R, aqui é G, aqui é B. Isso é uma das coisas bem enjoadas aqui do Python e do OpenCV. O OpenCV costuma trabalhar com formato BGR, mas dependendo do método, dependendo da biblioteca que você está usando, a ordem pode ser primeiro vermelho, depois verde, depois azul. Então tem que tomar cuidado com isso. E obviamente não dá para memorizar sempre todos os casos, né, que isso vai acontecer. Bom, então enfim, quando você estiver passando aqui a informação no método CV2 Line, a ordem aqui vai ser vermelho, esse primeiro cara, aqui verde e aqui azul. Quer ver? A gente pode até testar outros valores e confirmar isso. Por exemplo, agora, nada de vermelho, tudo de verde, nada de azul, ficou verde. E aqui, eu vou trocar e ali ficou azul, né? Legal. Bom, então, e aqui a grossura da linha, né, que faltou falar, essa aqui é a grossura 5. Se eu trocar, por exemplo, ali para 10, a linha vai ficar mais grossa. E aí, quanto maior o valor aí, mais grossa, maior vai ser a espessura dessa linha. O ponto é que a gente pode pegar agora esse método, a chamada ali desse método, e criar, por exemplo, uma função aqui chamada drawLine, para tentar, de alguma maneira, simplificar todos esses detalhes. Então, eu vou passar essas informações todas aqui dentro desse método drawLine que eu estou criando, e aí eu vou passar as informações aqui como imagem, start point, né, o ponto inicial, ponto final, endpoint. Aqui eu posso chamar color, por exemplo, e aqui é o thickness, que é a espessura, a grossura aí dessa linha. Aí eu passo os parâmetros aqui, a imagem, o ponto inicial, o ponto final, a cor aqui. Aí a gente pode fazer uma coisa que vai ajudar a minimizar essa confusão aí das cores. A gente pode até simplificar, na verdade, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode trabalhar com... Ali a gente vai ter que desenhar uma linha preta, né? Porque esse tabuleiro de jogo da velha que a gente está fazendo, as linhas são pretas. Então eu posso aqui em cima definir uma cor, por exemplo, black. E o que vai ser o black? O black vai ser a ausência de vermelho, verde ou azul. Então, esse color, que por exemplo ali vai ser o black, eu passo ele aqui. Então aqui vai ser o color. E finalmente aqui vai ser o thickness. Ok, então eu criei esse método aqui drawLine. Nesse drawLine, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar tudo. Vamos passar a imagem, esse ponto inicial. Aí o ponto inicial tem que ser o ponto inicial e final da linha do jogo da velha de fato.
Então, como eu dizia, eu posso definir uma linha aqui que vai justamente passar por aqui. Então, ele pode começar aqui, por exemplo, nessa posição x igual a 100 e y igual a 100 e terminar no x igual a 100 e o y igual a 300, que aí você vai ter uma linha exatamente passando por aqui, para começar a desenhar esse nosso jogo da velha aqui. Então, eu vou passar o y igual a 300, a cor vai ser preto, e assim, talvez eu possa até simplificar, então. Eu posso deixar o thickness aqui por padrão, um thickness aqui, por exemplo, igual a 5, defino um valor padrão. Porque não tenho que me preocupar. Na verdade, posso definir um valor padrão, se eu quiser, até aqui para a cor. Que aí eu simplifico bastante a chamada desse meu método aqui embaixo. Esse método drawLine que eu estou criando passa a fazer mais sentido. Então, deixa eu testar essas coisas aí. Ah lá, deu certo. Então, a gente começou a desenhar essa linha vertical aqui do jogo da velha. E eu posso desenhar a outra barra vertical que vai ficar do lado dessa. Então, se eu tenho essa barra vertical aqui, eu posso desenhar outra aqui do lado. E o x aqui vai passar a ser 200, né? Então, porque eu vou desenhar, o ponto inicial vai ser aqui, onde está o ponteiro do mouse. O y vai continuar sendo 100. E aqui o x vai ser 200, porque vai vir aqui para baixo, com y 300. Com isso aqui, eu tenho a segunda barra vertical aí para fazer esse meu jogo da velha. E agora falta as duas linhas aqui horizontais para terminar de desenhar esse tabuleiro aí que a gente está fazendo. Então, vamos chamar aqui esse método drawLine que a gente acabou de criar. Novamente passando a imagem. Só que aqui, eu acho que o ponto inicial dessa barra vertical pode ser aqui onde está o ponteiro do mouse, que é mais ou menos um x igual a 50 e um y 150. Então, a gente vai botar aqui um x igual a 50, um y de 150, aqui, e que pode seguir e terminar aqui. Vai terminar ali com o x igual a 250, que é mais ou menos onde está o ponteirinho do mouse ali, e o y se mantém 150. Vamos ver se está certo, se eu não errei nada. Faz sentido, né? Aí agora o que eu preciso fazer é desenhar uma última linha aqui embaixo, similar a essa, só que com um y maior, um y de 250 talvez, que aí vai pegar bem aqui. Então eu troco aqui esse y 250 e aqui 250, porque aí esse ponto aqui onde está o ponteirinho do mouse vai ser o x igual a 50 e y 250, que é justamente o ponto inicial que eu defini aqui. E o ponto final vai ser mais ou menos aqui, ó, onde o x lá é 250 também, e o y também é 250. Então eu rodo aqui e beleza, a gente desenhou o tabuleiro aí desse jogo da velha fazendo essas linhas aí verticais e horizontais. Muito bom. Agora as coisas vão complicar, pois a gente vai realmente ter que pegar esse cara aí e montar o nosso jogo da velha. Então, uma coisa que eu posso fazer é criar algo tipo... Eu chamei de Current Magic. O que vai ser esse cara aí que eu estou definindo agora? Ele vai ser uma cópia, igual eu fiz no outro vídeo, do tabuleiro vazio. Por quê? Porque eu preciso do tabuleiro vazio e ir desenhando as coisas em cima dele. Pelo menos para começar, né? Eu vou começar aí a partida com uma cópia aí desse tabuleiro vazio e vou inserindo as coisas em cima. Aí vai vir a gambiarra, né, a forçada de barra aí, pois esse jogo da velha, o jogo da velha tem 2 jogadores, né? Os 2 jogadores que a gente tem aí, normalmente o jogo da velha é x e bolinha. Mas como bolinha a gente já explicou no outro vídeo e x a gente já entendeu na teoria como é que a gente faz o x, os jogadores vão usar triângulo e retângulo. Então um jogador vai posicionar nas posições aí um triângulo e o outro jogador vai posicionar retângulo.
Assim a gente vai entender como que desenha um triângulo e como que desenha um retângulo, enquanto a gente faz esse jogo da velha aí. Então, o que que nós vamos fazer aí? Vamos criar uma célula aqui em cima. E vou criar um método aqui que vai se chamar Draw Rectangle in Board. Vamos desenhar o retângulo primeiro, que eu acho ele mais fácil até do que o triângulo. Não é tão diferente assim, não é tão complicado assim, mas é bom aí para a gente começar. Por enquanto, vamos passar aqui a imagem, porque a gente vai ter que desenhar... todas as ferramentas de desenho do OpenCV, vocês devem ter percebido, ela desenha formas em cima de uma imagem que você define, né? Seja uma linha, círculo, né? Isso eu até comentei no outro vídeo. E aí a gente vai chamar um método, provavelmente você adivinhou, é o CV2 Rectangle. Então o primeiro parâmetro é a imagem onde a gente vai fazer esse desenho. Depois a gente vai definir a posição inicial desse retângulo, aonde dentro da imagem a gente vai posicionar o canto do topo superior esquerdo desse retângulo. Eu acho que para a gente entender é melhor com um exemplo. Então vamos definir que o retângulo vai se iniciar na posição 50 por 50 e o próximo parâmetro, que é o ponto final, vai ser, por exemplo, 100 por 100. Acaba que a gente vai criar um quadrado, na verdade, mas por meio da função rectangle a gente pode desenhar um quadrado. O outro parâmetro é a cor. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui também é passar por parâmetro a cor. Aí a gente pode escolher, enfim, azul, vermelho, combinar os canais para gerar outras cores. E aquele parâmetro thickness, que vai definir a grossura aí da borda desse retângulo. Bom, com isso a gente tem tudo o que precisa aqui. A gente pode até testar esse cara aqui e ver como fica. Eu vou rodar esse cara aqui para ver se está tudo certo, tá? E eu vou chamar o método ali Draw Rectangle, passando esse tabuleiro aqui que a gente acabou de criar, essa imagem aí. E a cor, vamos desenhar aqui um vermelho, só para a gente testar. Ok, a gente desenhou, mas falta mostrar, né? A gente tem que mostrar essa imagem aí para ver como ficou. Legal, a gente fez o nosso retângulo aí. Esse ponto inicial define o ponto desse canto superior esquerdo aqui do retângulo. E esse ponto final aqui vai definir o canto inferior direito desse retângulo, desse quadrado, né? Então, se a gente quiser realmente fazer um retângulo, a gente pode definir dimensões diferentes ali. Não, aqui eu continuei fazendo um quadrado. Vamos botar aqui, por exemplo, 100 e 200. Agora aqui que a gente fez, o ponto inicial aqui desse retângulo é 50 e 50. E o ponto final aqui é o x igual a 100, e o y igual a 200. Então ficou essa coisa fininha aí. Muito bom, a gente aprendeu a desenhar o retângulo, mas vamos fazer uma coisa aqui mais legal. Vamos fazer com que, além de eu desenhar o retângulo, eu já desenhe ele na posição certa do jogo da velha. O jogo da velha aqui, esse nosso tabuleiro, deixa eu só comentar aqui que vai ficar mais fácil para falar, para explicar. O jogo da velha aqui, eu posso desenhar a minha jogada em uma dessas 9 posições. Aqui, 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 ou aqui, 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 ou aqui, aqui, aqui. Esse cara aqui pode ser a posição 0, 0. Aqui pode ser, por exemplo, 1, 0, porque é x igual a 1, y igual a 0. E aqui x igual a 2 e y igual a 0. Aqui pode ser, por exemplo, x igual a 0, y igual a 1. Né? Então, quando você aumenta x mais 1, você está andando para a direita. E quando você aumenta y mais 1, você está andando para baixo, você está descendo. Por exemplo, aqui é o 0, 0, aqui é o 1, 1, e aqui é 2, 2. Então a gente pode fazer isso. Então isso até facilita bastante as coisas.
Então vai ser ali posição X, board, posição Y, board. Muito bom, muito legal, né? Mas como que a gente faz isso? Para a gente justamente definir, a gente vai precisar fazer umas multiplicações aí, umas somas, para dar uma distanciada aí e desenhar certinho na posição que eu quiser. Então o que eu posso fazer? Vamos começar tentando achar ali a posição aonde vai ficar o 0, 0 e o nosso retângulo, que aí fica mais fácil pensar, né? Então vamos ligar esse cara aqui de novo. Talvez, ó, onde está o ponteirinho ali do meu mouse, mais ou menos, me parece ali que é o x igual a 50 e y igual a 100. Vamos ver, então aqui o x igual a 50 e o y igual a 100. Deixa eu rodar aqui só para ver. Ah, tá, é porque eu defini os parâmetros ali e não passei. Ok, vou deixar aqui então, por enquanto, 0, 0, porque realmente vai ser o que a gente vai usar para testar. Ó, fez sentido, ó lá, começou mais ou menos onde é para começar. O problema é que teria que terminar mais ou menos aqui, ó. Aqui é o que? Onde está o ponteirinho ali do meu mouse? É o x igual a 80 e um y igual a 120. Vamos ver, um x aqui igual a 80 e um y igual a 120. Vamos conferir. Podia ser um pouco maior, né? X igual a 100, y 140. Quase, quase, quase. Vamos trocar aqui 90. Aí ficou bom, né? Então, aqui é o x igual a 150 e o x igual a 50. Vamos repetir a frase. Aqui o x é igual a 50 e o y igual a 100. Ah lá, ó, y igual a 100, x igual a 50. Que é o que eu defini aqui, o ponto inicial. Legal. Aqui o ponto final que eu defini é o x igual a 90. Ah lá, x igual a 90 mais ou menos. E o y igual a 140. Perfeito. Então, são dois bons pontos iniciais. Eu vou chamar de offset x e offset y, porque o offset meio que vai definir a distância aonde vão ser os pontos finais, os pontos iniciais aí do meu retângulo. Então faz sentido. De repente eu posso até definir offset start, porque na verdade esse offset meio que vai definir aqueles pontos ali iniciais que eu passei. Quer ver? Vamos colocar aqui e aí eu vou explicar. Esse offset start x vai ser esse ponto x inicial ali, que é o 50. E esse offset start y vai ser essa posição inicial ali, y. E esse offset final ali vão ser os pontos 90, 140. Legal, então acho que esse nome offset não está sendo muito intuitivo, muito claro. Vamos trocar o nome dele então. Vamos chamar de final pos x, final pos y, start pos x, start pos y, end pos x, end pos y. Legal, aí esse cara vai vir para cá e esses dois vão vir aqui para baixo. Legal. Mas tudo que eu fiz aqui funciona para a posição no tabuleiro aqui 0, 0. Eu preciso definir as demais posições. E aí que tá. Eu posso... Esses caras aqui são o que eu tinha chamado antes de offset. São os pontos mínimos. Né? Justamente os pontos que definem essa posição aqui 0, 0. Para eu andar para as demais posições... eu tenho que somar e multiplicar por algo. Vai ser, por exemplo, aquele pos x board. Mas ele vai multiplicar pelo que aqui? Aí, novamente, vamos ter que achar valores aí bons que encaixem bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou definir aqui alguns valores. Aquele 20 eu estou botando ali, mas eu não tenho certeza. Mas vai servir para testar, e eu acho que é mais fácil eu explicar para vocês
falando do que simplesmente sem mostrar. Só falando não vai ficar claro de entender, mas explicando visualmente, aí acho que vai ficar mais fácil. O ponto é o seguinte: se o programa passar a posição x igual a 0 e y igual a 0 do tabuleiro, aqui vai multiplicar por 0, então vai dar 0 aqui. Aqui vai multiplicar por 0, vai dar 0 também, multiplica por 0 dá 0, e aqui também. Acaba que o que vai ficar são as posições iniciais mesmo. Então, se eu rodar aqui, fica na posição que está ali mesmo. Agora, se eu passar, por exemplo, um x igual a 1, isso significa que nas posições x aqui e x aqui, o quadrado vai se deslocar 50 mais 1 multiplicado por 20. Então, ele vai andar um pouco mais para a direita. Ou seja, aqui não vai ser mais 50, ali vai ser, por exemplo, 70. E aqui não vai ser mais 90, aqui vai ser 110. Mas será que isso é suficiente? Ah lá, não foi. Então a gente precisa de um deslocamento maior, por exemplo, 40. A gente nem precisa ficar chutando, é bom a gente olhar aqui, ó. Seria bom se ele parasse mais ou menos aqui, ó, onde está o ponteiro do mouse. O que dá a posição 120. Então, aqui está na posição 50, ele tem que andar até a posição 120. Então tem que dar 70 essa conta aqui. Vocês estão entendendo? Então, se eu multiplicar, por exemplo, por 35, aí vai dar 70, 35 vezes 2, 70. 70 mais 50 vai dar o 120 aí. Talvez seja um bom valor. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Se esse cara aqui está na posição 90, ele vai se deslocar 70 para cá. Então talvez fique numa posição legal também. Eu assumi, na verdade aqui está 35, tem que dar 70, então aqui tem que ser 70, logicamente, né? Ali tem que ser 70. Ah lá, agora tá quase, não ficou muito centralizado não. Então a gente tenta um 75 aqui, um 75 aqui, 80 talvez, 80 aqui, 80 aqui. Ah lá, agora ficou bom. Mas o que aconteceu, Lucas? Vamos tentar explicar novamente. Se você passa aqui x igual a 0, o que vai acontecer é que esse cara vai multiplicar por 0, vai dar 0, vai sobrar 50. Então o quadrado vai ser desenhado aqui na posição 50, igual está aqui o mouse. Mesma coisa aqui. Se a posição que eu passei ali foi 0, 0 vezes 80 dá 0, vai sobrar 90, então a posição x final do meu retângulo ali vai ser 90. Mas observa que se eu deslocar o x 70 posições para a direita, aí esse cara vai ficar desenhado nessa posição. Se eu deslocar mais 70 unidades, aí talvez aqui fique numa posição boa também. Aí a gente tem que conferir. No caso, 80, né? Acho que 80 foi o valor que ficou mais legal. Então, se eu passar aqui, por exemplo, 1, eu vou multiplicar 1 vezes 80 aqui. Então, vai ser 80 mais 50. Então, dos 50 iniciais, que é o que eu defini aqui, eu ainda vou somar mais 80. Então, o cara vai andar aqui 50 mais 80, 130, ele vai ser desenhado aqui nessa posição. Então, na verdade, o offset aqui, um offset nada mais é do que uma distância em relação ao zero. Seria uma posição, seria a posição inicial aonde o meu quadrado seria desenhado aqui nesse tabuleiro. Um offset aqui é o x igual a 50 e o y ali que eu defini, 100. E eu ainda me desloco em relação a esse valor aqui passado por parâmetro. Então, ao fazer isso, eu consigo ter um controle de andar tanto pela posição 0 quanto pela posição 1 de um jeito mais fácil, né? Eu simplesmente passo essa informação para a função
aonde o jogador, aonde vai ficar exatamente no tabuleiro a peça que o jogador jogou de fato. Mas eu ainda tenho que ver se na posição 2 vai ficar bom também. Até que ficou, né? Não ficou ruim não, legal. Mas eu tenho que resolver essa questão para Y também, né? Então vamos verificar agora para Y. Ele começou aqui desenhando y igual a 100 e seria bom que esse quadrado ficasse mais ou menos no 190 ali. Então, de 190 para 100, deu 90. Então, um bom deslocamento aqui, né? Esses caras aqui, esse 80, esse 90, 90 aqui, porque a gente vai deslocar em Y, né? Ali é 90 e aqui é 90. Esses caras aqui são deslocamentos. Então, esse cara aqui é um deslocamento, e esse cara aqui é offset. É justamente a distância em relação aonde vai começar, de fato, a nossa brincadeira aí. Beleza, vamos ver se dá certo. Vamos tentar desenhar na posição x igual a 0 e y igual a 1. Ficou um pouco mais do que seria o ideal, né? Vamos tentar 80 mesmo. Então vamos tentar 80 para os dois, vamos ver se fica legal. Ah lá, tá bom, né? Ficou legal. Então ele desenhou esse y aqui, mais ou menos na posição y 100 mais 80. Então a posição 180 de fato. O bom é que agora, do jeito que está aí, a gente consegue desenhar bem em qualquer posição. Olha lá. Eu posso desenhar na posição 1, posso desenhar na posição 2, 2, né? Aí ficou bem legal. E a mesma lógica serve também, pessoal, já que eu aprendi aqui a fazer para o retângulo, eu posso implementar a mesma coisa aqui embaixo para o triângulo. Então eu vou pegar mais ou menos esse código aqui emprestado para fazer para triângulo também, né? Uma coisa que eu acho que é importante eu comentar talvez em relação ao triângulo, que assim, eu passei aqui esse thickness de 5, mas talvez seja melhor eu definir ali menos 1, porque aí ele realmente colore tudo, talvez fique visualmente melhor no seu jogo da velha. Aí você decide, né, o que você acha melhor, se é só a bordinha ou se é pintar ele todo. Vai a seu gosto aí. Então, continuando aqui, pessoal, vamos inserir o triângulo no jogo, né? Nesse nosso tabuleiro aí, no caso. E aí, o que vamos fazer? A gente vai usar a mesma ideia que a gente definiu para colocar exatamente as posições do retângulo aqui em cima, né? A coisa do offset que eu mencionei para vocês, que é justamente a distância a partir do ponto 0, aonde você vai inserir o quadrado ali, o retângulo, tanto em x quanto em y. E o deslocamento, que é essa multiplicação que faz você andar pelas peças aí do tabuleiro do jogo da velha. Então eu vou pegar esse cara aqui emprestado, porque talvez os valores sejam muito parecidos. Isso vai depender do tamanho aí do nosso triângulo. Mas aí vem uma questão importante. A primeira é que o OpenCV ele não tem uma função específica para desenhar triângulo. Bom, pelo menos eu acho que não tem. O que tem é uma função para você desenhar polígonos. Então, por exemplo, um polígono que tem 3 vértices é um triângulo. Quando você tem 4 vértices, pois você vai ligar justamente 3 pontos, aí você vai formar um triângulo. Se você tiver 4 vértices, você vai fazer um retângulo, um quadrado. Se você tiver 5 vértices, você vai fazer 5 ligações, você vai ter um pentágono e por aí vai. Então é isso que o OpenCV faz, e no caso aqui, eu vou desenhar um polígono e passando 3 vértices para ele, o que vai fazer com que seja gerado um triângulo aí no fim. Então eu vou criar aqui um vetor, no caso, né, vai ser uma matriz, né, onde vai ser armazenado esses vértices. Por que uma matriz? Porque é o formato que o OpenCV usa para reconhecer esses vértices aí e fazer o desenho do polígono. Então eu vou chamar o construtor ali de nparray e dentro dele eu vou passar os vértices, esses vértices aí que vão formar esse polígono.
Aí eu vou colocar um colchetinho aqui, que é onde vão ficar esses vértices. Aí você vai ter um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui. Aí só para testar, vamos fazer aqui um triângulo que o primeiro vértice dele aqui vai ser, por exemplo, 0, 0. Aí o outro vértice pode ser mais ou menos aqui, por exemplo, 100, 0. Então você vai ter um 0, 0 aqui, onde está o ponteirinho do mouse. Mais ou menos aqui, 100, 0, onde vai estar o outro ponteirinho. E talvez 50, 50, para o terceiro vértice ficar bem aqui. E vai formar um triângulo, 50, 50. O próximo valor é o tipo de dados desses vértices. O que são esses pontos aqui que eu defini? Eles são inteiros? Eles são float? Eles são número real? Eles têm quantos bits? Quanto mais bits, maior a faixa de valores aí que eu posso ter. No caso, eu escolhi aqui o npint32, nem precisava ser npint32. Isso significa que cada posição vai guardar um valor de 32 bits, o que dá um número grande pra caramba. Se eu não estou enganado, como tem o positivo e o negativo ali é com sinal, você vai ter menos 2 elevado a 16, sendo o menor valor possível aí, e o maior valor, alguma coisa tipo 2 elevado a 16, 2 elevado a 16 menos 1, alguma coisa assim. Aproximadamente menos 2 elevado a 16 de um lado e 2 elevado a 16 do outro. 16 mais 16, 32 bits aí. São 2 elevado a 32 valores possíveis. Beleza. Depois disso, a gente vai chamar CV2 fill poly. O que o fill poly vai fazer? Ele vai gerar um polígono. Na imagem que eu passar aqui, no image que eu passar, ele vai desenhar um polígono. Aqui eu vou passar os vértices, mas tem só um pulo do gato ali, mas aqui tem os vértices que eu vou passar. E finalmente aqui a cor. E com isso fecha. Mas e agora, Lucas? E esses vértices aqui? Vamos entender. Se eu passar vértices aqui direto, não funciona. Quer ver? Eu vou até rodar aqui. No caso aqui não funcionou porque é fill poly com P maiúsculo. Foi um dos erros que deu. No caso, deu erro aqui na cor, mas de qualquer forma, tem um outro erro aqui que é o seguinte. É o formato aqui da minha matriz. Pois se a gente der uma olhada, quer ver, eu vou até comentar aqui. E vamos avaliar o shape, as dimensões aí desse vértice. O que a gente tem aqui é um vetor, na verdade é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Cada linha é cada vértice aí desse triângulo, né? Cada linha tem 2 elementos, que é justamente o x e o y aí desse meu vértice. O ponto é que não é esse o formato que o OpenCV trabalha. Para a gente converter isso de um jeito que o OpenCV trabalhe, que funcione, a gente tem que colocar outro colchete aqui antes de todo mundo. Por quê? Porque ao fazer isso, quer ver? Deixa eu rodar aqui. Olha lá, agora deu certo. Aí eu mudo essa matriz aí e ela passa a ser uma matriz 3D. É uma matriz 3D que tem uma linha só. Essa linha, quer ver? Vamos até tentar fazer um desenhozinho no Paint. Você basicamente está fazendo aí uma linha só. Essa linha tem 3 colunas. E cada uma dessas 3 colunas aí tem 2 elementos. Então tem um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Você vai falar, pô, mas Lucas, isso é uma matriz 3x2. Não. Ela, na verdade, ela é 3D. Na verdade, esse cara é tipo um blocão de Lego, assim. Ele não é... É uma coisa meio confusa, eu sei, mas... é o formato que esse vértice aqui tem que ser passado para fill poly. Então, não é muito intuitivo. E eu te sugiro o seguinte, na hora que você for trabalhar com esse método aqui, fill poly, lembra de incluir colchetes extras. Pois aí você vai, desse jeito aqui, é uma matriz 2D padrão 3x2.
se eu adiciono esses colchetes, passa a ser uma matriz 3D com uma linha, 3 colunas e profundidade 2. Deixa eu ver se eu consigo desenhar mais 3D mesmo. Você vai ter uma linha, aqui. Essa linha vai ter esses caras aqui. E aí você vai ter uma coisa 3D mais ou menos assim. Não é um dos melhores desenhos que eu já fiz, tá? Definitivamente. Mas é uma tentativa. Tá vendo? Então, esse cara aqui... vou fazer assim mesmo. Esse cara aqui... Aí liga assim, né? Esse cara liga aqui também. Até que não ficou... Ficou feio, mas pelo menos... A ideia, assim, tridimensional vocês estão tendo. Esse cara aqui é diferente desse cara aqui em cima. E é o formato que o OpenCV trabalha. Lembrando que isso aqui é para você gerar polígonos diversos, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu poderia adicionar aqui 25, 25. E aí eu geraria... Deixa eu trocar aqui. Acho que 25, 25 não foi um bom valor, talvez. Vou tentar aqui 75, 00, 100, 0. 75, 75 você vai ter esse cara. E talvez mais ou menos aqui um 20, 20. Acho que 20, 100 ficou melhor. Porque aí esse cara aqui é 0, 0. Esse é o 100, x igual a 100, y igual a 0. Aí esse cara aqui é o x igual a 75, y igual a 75. E esse cara aqui é o x igual a 20 e y igual a 100. Eu poderia até talvez no meio aqui inventar e botar um y igual a 200 e um x 90, que aí eu acho que eu geraria... acabou que eu fiz um polígono ali, ele tem 5 lados, mas vocês estão entendendo aí que a ideia é você pode fazer um polígono com quantos vértices você quiser, é só ir passando eles ali. Legal, mas eu não quero... quanto mais vértices você passar, mais lados vai ter esse polígono aí. Mas beleza, eu quero um triângulo. Então vamos tentar fazer um triângulo aqui razoável. Né? Acho que 0, 0 aqui e talvez x igual a 80, 0 também. E 50 a 50. Talvez uma coisa mais alinhada, né? 40 a 40. Para não ficar tortinho assim. Beleza. Mais magrinho, né? 60... 30, senão vai ocupar muito... Isso, tá bom, porque senão vai ocupar muito espaço ali das posições ali do tabuleiro, e isso é uma coisa que a gente não quer. Então, beleza, agora que eu já tenho qual que é o tamanho, assim, o formato desse triângulo propriamente dito, agora eu tenho que incluir essas posições aqui iniciais e finais para justamente acontecer igual foi no retângulo, ele cair na posição que eu quero. Aqui é start pós y e aqui é start pós e aqui... ok. Aqui é a posição inicial tal do triângulo. Aí, esse seria teoricamente esse vértice aqui que eu estou apontando com o mouse. Esse outro vértice aqui, observa que o y é igual. Então o y desse cara aqui vai ser igual. O que vai mudar é o x, ele vai se movimentar em relação a x. Então, pode ser que seja end pós x. E esse último vértice esse carinha aqui, que está com o x aí na metade, né? Então, talvez aqui seja start pós x mais end pós x. E tudo isso aqui dividido por 2. Vai dar certo? Não sei, a gente vai descobrir. E o y? O y, aí ele vai realmente, faz sentido ele se mover em relação a y. Não sei se vai dar certo. Ah lá, deu certo. Ele se posicionou ali no 0, 0. Vamos se movimentar ali no y. Ah lá, no y também deu certo, uma posição. E o 2 ali também deu certo. Então, com isso, a gente termina a parte do triângulo também. E a gente tem o nosso triângulo se movimentando bonitinho aí pelo jogo da velha. Ah lá, 2, 1, legal, muito bom. Então agora nós temos toda a parte gráfica do nosso jogo já funcionando. Só vou apagar esse print aqui. O que falta é a mecânica do jogo, que é uma coisa bem importante também.
Como é que vai ser a mecânica desse jogo aí? A gente vai fazer um jogo da velha muito burrinho. Como assim muito burrinho? Na verdade, você, jogador, vai poder escolher a posição aonde você vai inserir sua peça, desde que ela seja uma posição válida. E o computador vai chutar posições válidas. Você pode até no futuro tentar desenvolver uma IA mais inteligente que isso, mas aqui não é o objetivo. O vídeo é mais de OpenCV, não é exatamente sobre IA e tal. Então o que a gente pode fazer? Então vamos deixar comentado esses caras aqui, ó, porque a gente vai precisar deles. Como por enquanto eu não sei qual que vai ser a condição que eu vou encerrar o jogo, eu vou colocar o while 1 ali. Eu vou precisar de uma matriz aí para guardar que peças estão inseridas em quais posições. Uma matriz binária para isso. Então eu posso criar aqui talvez um occupied positions, que vai ser uma matrizinha que vai começar com 000, né? Vai ser uma matriz 2D, então eu vou botar um colchete aqui antes. O 0 ali no caso significa que aquelas posições começam vazias. Não tem peças do nosso jogo da velha ali. Aí a gente pode definir um código, né? A gente pode até fazer o seguinte, a gente define o código vazio para 0, humano vai ser o 1 e CPU, que vai ser o computador, vai ser 2. E faz sentido que esse occupied aqui vai ser tudo vazio. Isso é para indicar que o tabuleiro do nosso jogo, essa matriz aqui representa o tabuleiro do nosso jogo, ela vai começar vazia. Né? É importante no jogo da velha a gente começar com nada ocupado. Beleza. Aí a gente pode criar uma variável, por exemplo, turno, e vamos definir por padrão que o turno começa sempre com a pessoa. Você poderia botar um randômico ali para sortear entre a máquina e a pessoa, mas não vou preocupar com isso aqui não. Aqui nessa minha versão mais simples, a pessoa sempre joga primeiro. Aí eu vou verificar se turno igual ao humano, isso significa que a pessoa vai jogar. Então a pessoa vai jogar aqui, eu vou definir algo. Caso contrário, vai ser a CPU. Poderia ser else ali, tá? Eu só estou deixando bem legível, bem claro que vai alternar entre o ser humano e CPU, ser humano e CPU, e por aí vai. Bom, o que vai acontecer na vez do ser humano? Na vez do ser humano, você vai perguntar onde você deseja jogar. Você pode criar, por exemplo, uma variável pos_x que ele vai input, informe a posição x da sua jogada, alguma coisa assim. Lembrando que esse input, ele vai receber o que o usuário digitou e apertar Enter, ao apertar Enter, como palavra. Esse cara vai ser uma string que vai ter que ser convertido para inteiro, pois a posição 0, que ele pode jogar, por exemplo, é um inteiro. A posição 1 é um inteiro e por aí vai. Seria bom você tratar também ali, botar um if para o jogador não jogar numa posição inválida, tipo posição -1. Né? Você pode até tratar isso de um jeito... por exemplo, assim, pois se o jogador jogar 0, 0 dividido por 3 dá resto 0, ok. Se o jogador jogar 1, 1 dividido por 3 dá resto 1, ok. 0, 1 e 2 são todas posições válidas. Se o jogador jogar a posição 3 não existe. Então ele vai pegar 3 dividido por 3, vai dar 1 resto 0, então ele vai jogar na posição 0. É uma forçada de barra para nunca acontecer de o jogador jogar numa posição inválida e dar erro. E aqui vai ser a posição Y. Beleza. Né? Solução aí que eu pensei. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que verificar se aquela posição X e Y ali, elas estão vagas. Você faz isso como? Fazendo um if occupied positions pos_x pos_y, acho que eu prefiro assim, pos_x pos_y, diferente de 0. Se isso acontecer, você vai ter que pedir para o jogador informar outra jogada. Aí talvez faça sentido nem ser if, então, o while, pois o jogador pode ser teimoso, ele fica insistindo em tentar várias vezes jogar uma posição inválida.
E aqui dentro eu coloco, por exemplo, posição ocupada. Informe a posição Y. Eu posso até botar um print antes, talvez, né? Posição ocupada. Alguma coisa assim. E um /N. E aí pede de novo. Ele vai ficar preso nesse while aí enquanto a posição que ele jogou for diferente de 0. Ou melhor dizendo, for diferente vazio, que aí acho que o código fica mais legível. Tão logo isso aqui é feito, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir que nessa posição X aqui e nessa posição Y tem uma peça do ser humano, do jogador. Mas não só isso, eu tenho que também desenhar a peça que ele jogou. Então eu vou pegar aqui emprestado o Draw Triangle, vou definir que o triângulo é do jogador, e ele vai desenhar esse triângulo na posição X, posição Y que eu defini. E ao mesmo tempo, trocar o turno, agora o turno passa a ser da CPU. Legal? Então agora é a vez da CPU, quando for a vez da CPU, eu vou entrar nesse elif aqui. E o que vai acontecer na vez da CPU, né, igual eu falei para vocês? Eu vou até botar um break aqui. Né? Toda vez que alguém jogar, faz sentido você chamar showImage de currentMatch. Quer ver? Vamos rodar aqui só para a gente ver. Ok. 0, 0. Funcionou. Se você quiser desenhar o tabuleiro vazio antes de começar o jogo, não é difícil também não, é só a gente botar talvez um show image aqui antes de começar. Por exemplo, um show image ali. Olha lá, ele começa mostrando o tabuleiro vazio, aí vamos supor, vou jogar na posição x igual a 1, y igual a 1, olha lá, botou na posição ali que eu queria. Aí a próxima tem que ser a vez do computador, então, de repente, pode até ser legal botar um print ali, por exemplo, turno do jogador humano. E aqui embaixo a gente coloca turno do jogador CPU. CPU é uma coisa bem de jogos antigos e tal, usar esse termo. Aí eu acho que fica legal. Aqui a gente vai ter que usar e abusar dos randômicos, pois ele vai ter que sortear aí a jogada. Aí, aqui dentro mesmo, pessoal, eu posso chamar aqui dentro o import random para usar a biblioteca de randômicos, e aí eu posso definir aqui a posição x e y vai ser o que? Vai ser random randint. Random randint é um método que vai sortear um inteiro dentro do intervalo que você definir aqui nos parênteses. Se eu definir que o intervalo é 0 a 2, significa que ele pode sortear ou 0, ou 1, ou 2. Esse sorteio ou 0, 1 ou 2 vai ser guardado aqui em pos-x. E esse sorteio aqui de ou 0, 1 ou 2 também vai ser guardado, só que em pos-y. Mas, lembrando que ele tem que sortear numa posição que esteja vazia. Se a posição já está ocupada com uma peça do jogador humano ou até da própria CPU, não faz sentido. E nem faz sentido ele imprimir ali posição ocupada, já que né, é importante você informar que aquela posição está ocupada para o jogador. Ou a máquina vai saber que está ocupada, vai sortear de novo. Então é só pegar esse cara aqui emprestado e jogar aqui dentro. Aí ele vai ficar sorteando para sempre até ele achar uma posição vazia aí para jogar. Feito isso, aí são coisas bem parecidas com aqui em cima também. No Occupied Positions aqui, eu vou definir que ali vai ficar uma peça da CPU e aqui vai ser Draw Rectangle. E aí mesma coisa, Current Match, pos-x, pos-y, né? Só a cor que vai mudar, que aí vai ser vermelho, verde e azul. Aí, e o turno volta a ser para o humano, vai ser um ping-pong. CPU jogou, passa o turno para o humano. O humano jogou, ping-pong passa para a CPU. E eles ficam alternando aí. Feito isso, acho
que tá legal. Só para a gente fazer um teste rápido aqui, eu vou colocar o seguinte: se turno for igual da CPU, se for a vez da CPU, se o ser humano tiver jogado, a CPU tiver jogado e mostrar essa imagem, aí interrompe. Só para a gente testar agora rapidinho para ver se está tudo certo. Ah lá, turno do jogador humano. Acho que esse barra N aqui nem precisava. Vou jogar na posição central 1-1 e não desenhou. Ah, tá, porque ele sai daqui imediatamente, o turno já é da CPU, ok. Então vou criar uma variávelzinha aqui para quebrar um galho, vai ser jogadas. Essa variável jogadas vai ser o seguinte: a cada vez que alguém joga, soma 1. Para quê? Só para eu definir aqui que se o total de jogadas for igual a 2, aí ele dá um break ali, só para eu testar mesmo. Olha lá, posição central 1-1. Aí a vez do jogador CPU, olha lá, ele jogou embaixo. Então até o momento aí tá tudo certo. Se eu continuar o laço ali, vai continuar jogando. Só que agora eu tenho que determinar um método para dizer que o jogo acabou. Eu tenho que testar se deu empate, se o humano venceu ou se a CPU venceu. E como é que a gente pode fazer isso? Eu posso fazer o seguinte. Se você quiser pensar, quebrar a cabeça e pausar o vídeo e tentar, eu acho legal. E aí você tenta ver se dá certo e aí você vê como que eu resolvi aqui no vídeo. Certo? Então, se você pausou, pausou. Se não pausou, vou mostrar agora. Então, vou comentar esse cara aqui, que ele foi só para eu testar aqui agora. Eu vou fazer o seguinte. Se check game over for igual a empate, esse check game over vai ser um método. Se for empate, ele vai imprimir empate e dar um break. Esse break aí vai fazer ele sair desse while 1 e acabar a partida. Elif, se check game over for igual a humano, por exemplo, né, eu defini... o empate ali eu ainda não defini. Para ter números diferentes, eu vou chamar o empate aqui de -1. O empate ali vai ser -1. Humano 1, CPU 2. Então, o check game over vai ser o empate. Se for o humano, vai aparecer você venceu, pois afinal de contas, se você que está me assistindo aí agora, eu espero que você seja humano. Senão, vai ser uma coisa meio esquisita. Mas, beleza. Então, check game over aqui. Humano. 2 pontos aqui. E esse cara aqui pode ser CPU. Se for CPU, lamento, mas você perdeu. Muito bom. Mas falta agora a gente criar esse método aqui, check game over. E para eu checar quem ganhou e quem perdeu, eu passo o tabuleiro com as peças jogadas. E aí eu crio esse método aqui com o tabuleiro inteiro e eu analiso o tabuleiro para ver quem venceu aí, quem perdeu. Eu vou chamar esse cara aqui de board, que é o tabuleiro aí do nosso jogo. E aí eu acho que não tem jeito, a gente vai ter que verificar mesmo caso a caso. Quando a gente tem um jogo da velha, você ou vence marcando uma linha inteira aqui, aqui ou aqui, ou você faz coluna aqui, aqui e aqui, ou você faz diagonal, ou empate. Não tem outra possibilidade. Então a gente vai ter que tratar cada caso. Primeiro vamos tratar vitórias por linha. Se board, para ficar bem intuitivo, vou fazer o seguinte: se a peça da posição 00 for igual à posição da 10, tudo isso em X, e for igual à posição 20, isso é uma coisa legal do Python. Você pode fazer uma condição assim. Testa se A é igual a B e B é igual a C. Se todo mundo é igual a todo mundo. Não precisa ser 2-2 como a maioria das linguagens fazem. Então, se a peça na posição x igual a 0, y igual a 0 for igual a x igual a 1, y igual a 0, x igual a 2 e y igual a 0, ou seja, se esse cara que está aqui no mouse for igual a esse cara e esse cara, é um bom indicativo, mas você tem que observar se...
Eu já tenho certeza que se eu atendi essa condição, os três são iguais. Então eu posso ver em qualquer uma dessas posições, eu tenho que conferir se ela é diferente de zero. Por quê? Zero é empate. Aí acho que até... Empate não, desculpa, vazio. Aí nesse caso, acho até que faz sentido, então, pegar esse rapazinho aqui e subir ele e botar aqui. Então, se esses três caras dessa linha são iguais e essas peças não são vazias, significa que alguém ganhou. E aí o que eu faço? Eu retorno qualquer uma das posições. Eu posso retornar, por exemplo, 0, 0, pois eu já sei que se nessa posição aqui tem o valor 1, significa que é o ser humano. Se esse cara aqui tem o valor 2, eu já sei que é a CPU. Então ele já vai retornar de uma vez se foi a CPU, se foi o humano que venceu. Mas não só isso, eu tenho que tratar também, isso na linha de baixo e na última linha. Eu só altero aqui o Y. E obviamente eu tenho que alterar aqui também o Y, o Y, o Y e o Y. É a mesma ideia, só que essa linha aqui vai analisar essa linha aqui de baixo. E esse cara aqui, esse último, vai analisar essa última linha aqui. Joia? É o mesmo princípio agora para a coluna. Então eu vou pegar algo muito parecido para analisar a coluna. A única diferença é o que é coluna. Coluna é, por exemplo, essa coluna aqui. X igual a 0, Y igual a 0. X igual a 0, Y igual a 1. X igual a 0, Y igual a 2. Então eu vou ter que conferir. X igual a 0, Y igual a 0. X igual a 0, Y igual a 1. X igual a 0, Y igual a 2. E verificar se não é vazia as posições. Se a posição não é vazia, então alguém ganhou. Então aqui, x igual a 1, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 1, x igual a 1, y igual a 2. Lembrando que aqui eu pego uma posição qualquer, que pode ser um 0, e aqui também uma posição qualquer dessa coluna, né? X igual a 1, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 1, x igual a 1, y igual a 2. E aqui, finalmente, x igual a 2, y igual a 0, x igual a 2, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2. E aqui pode ser, por exemplo, uma posição qualquer, 2, 0, 2, 0. E agora eu tenho que tratar vitórias por diagonal. Diagonal são só duas diagonais que a gente tem, então a gente vai ter que tratar dois casos. E o que vai ser diagonal? Diagonal vai ser 0, 0, 1, 1, 2, 2. Bem tranquilo, né? Pelo menos uma das diagonais. 0, 0, 1, 1, 2, 2. E aí eu pego uma posição qualquer, por exemplo, 0, 0, 0, 0, joia. E a outra diagonal aqui é 2, 0, 1, 1, 0, 2. X igual a 2, y igual a 0. X igual a 2, y igual a 0. Aí o do meio, que é 1, 1. X igual a 2, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 1. E aqui x igual a 0, y igual a 2. Então, x igual a 0, y igual a 2. E esse cara aqui é 2, 0. E esse cara aqui é 2, 0. Joia! Mas agora eu tenho que tratar o empate. E o que é o empate? O empate é basicamente o seguinte. Eu tenho que olhar todas as posições em busca de um vazio. Enquanto tiver uma posição vazia no tabuleiro, tem jogo. Quando não tiver mais posição vazia, não tem mais jogo. E eu tenho três linhas aí que eu preciso verificar, né? O Python tem um jeito interessante de tratar isso, que é o seguinte: se vazio not in occupied positions. Basicamente eu estou perguntando, se não tem vazio aqui, aí eu vou declarar empate. Mas não é só isso, eu não posso simplesmente informar a matriz. Eu tenho que passar um vetor. E o que é uma matriz 2D igual a essa, se não três vetores? Esse vetor aqui, esse vetor aqui e esse vetor aqui.
Então eu vou ter que olhar em cada um desses 3 vetores aí se existe vazio ou não. Então eu vou ter que olhar, por exemplo, existe um vazio na linha 0 do tabuleiro? No caso eu chamei de board, né? Existe um vazio... Se não tiver vazio na linha 0 e não tiver vazio na linha 1 e não tiver vazio na linha 2, né, eu tenho que fazer essa verificação linha a linha. Pelo menos quando eu tentei passar a matriz de uma vez só, não funcionou. Nesse caso, eu vou retornar empate. E ufa! Se eu não tiver feito nada errado, eu acho que é isso. Vamos testar aqui. Ali rodou. Eu já tenho o check game over. Eu chamei de check game over, passando o board. Vamos testar. Vamos jogar aí. Turno do jogador humano. Eu vou jogar na posição 1-1. Joguei na posição 1-1 aqui, meu triângulozinho. E o computador jogou aqui. Aí agora é minha vez de novo. Vamos tentar ganhar dessa máquina aqui. Eu vou jogar no x igual a 0, y igual a 2, que é esse cara. Vamos ver o que acontece. Ah lá, joguei ali e o cara jogou aqui. Ele sorteou justamente onde eu poderia levar. Não, tudo bem. Eu vou jogar na posição x igual a 0, y igual a 0. Ah lá, agora eu acho que eu ganhei, hein? Acho que agora eu ganhei. Vamos tentar ganhar, então. Aqui é x igual a 2 e y igual a 2. Então, x igual a 2 e y igual a 2. Você venceu. Ah lá, ganhei. Completei a linha aqui e venci. Então, funcionou. Vamos jogar de novo aí. Vamos tentar agora forçar talvez um empate, né, só para a gente testar. Vou jogar aqui agora 0, 0. X igual a 1, y igual a 2. Tá com carinha de que talvez role um empate aí. X igual a 2, y igual a 0. Empatou, né? X... vamos jogar numa posição que já está ocupada. Ah lá, posição ocupada. Realmente, deu isso aí. Eu só tenho que apagar esse barra N aqui, que acho que ficou sobrando. Informe a posição aí. Então agora eu tenho que jogar no x igual a 0, y igual a 1. Empate. Legal. Eu acho que vai ser difícil testar a CPU vencendo. Deixa eu jogar muito mal aqui, vamos ver se eu consigo perder. 0, 2... já jogou de um jeito que... Ih, mas tá fazendo de tudo pra... perdi. Acabou que eu perdi, legal, acabou que deu certo. Então funciona. Funcionou aí nosso jogo da velha, usando ferramentas de desenho do OpenCV. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu pretendo continuar uma série de vídeos aí para o canal, dessas séries que eu tenho feito atualmente, OpenCV. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser de React, provavelmente. E é isso, valeu, forte abraço e até a próxima.